Só abaixar um pouquinho. Oi, Beth. A Beth já entrou, já. Tudo bem, prima? Vou mandar. Eu tô mandando aqui Deixa a eu Marcela. regular aqui. Eu vou mandando aqui pro pessoal. Mandei pra Silene. Deixa eu ver. A Juju tá em aula, Ah, então não dá ixi. para ela mandar lá o direct que você comentou. E eu não Aham. tô conseguindo. Ai, desconectou aqui a câmera, peraí. A gente já, isso que a gente já tá aqui, ele já fica gravando. Tá. Maria. Pronto. A Marcela entrou. Ops. Beleza. É, Tô mandando aqui pro pessoal, convido. gente, tá? Desculpa, gente, mas eu tô tentando aqui da melhor forma possível para Tá tudo certo. ficar visível o nosso rosto, né? Porque a gente tem que olhar, né? É, porque outro dia eu assisti uma live, meninas. As meninas não perceberam que a câmera estava virada. Você acredita? Então, e aí depois não dá nem para É, fica só o áudio. para Aproveitar como o áudio, né? Acaba dando para é, aproveitar o aqui tá áudio, né? muito alto, né? Martela. Fica Marcela entrou. a Tudo Beth, bem. Marcelo. Esperar mais um pouquinho. E, Nossa, tô morrendo de calor aqui. ontem eu vi que você não tinha comentado, né, no grupo lá que a gente estava, né, que hoje teria a live, né? Senão, também a gente acabou nem Ah, falando, né? é. Acabou nem comentando. Mandou? Eu achei que você tivesse mandado. Oi, Mar. Não, não tá lá, não. Eita, manda lá. Ah, deixa eu ver aqui, Judite. Bom, começou a contar. Ah, oi para Marcela. Oiê. Tá bombando, gente. Vou esperar mais um pouquinho e aí a gente começa. Vamos ver. Esperar mais um pouquinho. A gente já começa. Mandei para algumas pessoas, então. É que de sábado, assim, o pessoal almoça mais tarde, né? É. E Até ia ver com você se esse horário você achou que é ah, um horário bom pra gente, não sei. acho que sim. Ah, Dando ó, link. virou, virou Tá, aqui. obrigada, Mar. A Ibete também, se puder ajudar, mandando os links, é só clicar na setinha, que parece um aviãozinho de papel, assim. Aí você manda para os contatos. Aí convida as pessoas. É, A Beth saiu, a Elizabeth entrou, tá avisando mais gente. O próprio Instagram, ele começa a divulgar, né? Que a gente tá online. uhum, é. Vamos ver. Então são 3h05, eu vou contar 50 minutos a partir de agora, tá? Tá bom. A gente faz até, tentar fazer até menos, né? Lucas, você pode É. mandar um aviso aí do pessoal que eu já entrei, tá? No grupo. Mais um pouquinho. Faltou dar aquela reforçada, né? Que a gente sempre dá. Eu coloquei no History, né, agradecendo o pessoal lá, né, que fez a divulgação ontem. Aham. Então
Começou ontem, né? Aí, Ah, hum, eu acho que a gente pode ir começando, porque ele vai ficar gravado, né, Rô? Não tem, vai né? sim. E depois as pessoas assistem. Quem Vai for ficar entrando, gravado, é verdade. bem-vindo, É, vai né? ser bem-vindo, é. Deixa eu só pegar a agenda aqui, Tá bom. aí, Ok. aí ela vai ficar melhor para mim. Isso. Vamos lá, a gente já vai começar. Esperar mais um pouquinho entrar, mas a gente já pode ir começando, né, Rô? É, vamos começando. Acho que agora está mais claro, né? Acendi um pouquinho a luz. Tá. É, a gente vai fazer essa Isso. harmonização que a gente sempre faz, Sim. procurando nosso papai, minha mamãe Geralda do meu lado esquerdo, meu papai Domingos do lado direito. Sejam bem-vindos, estejam aqui conosco. Tá Papai baixinho, da Rô. Ângela. Tá Tá baixinho. baixinho? Vai falar um pouquinho mais alto, eu acho. Ah, tá. É, Vê se tá melhor agora. Aí, melhorou. Fecha melhorou? para parar o barulho, filho. Sábado é fogo, né? Tem muito barulho na rua hoje. Tem Ah, tem, verdade. churrasco. Ainda aqui na praia, o pessoal aproveita mesmo. Fechei Aproveita. É. para parar o barulho. Mas vamos lá, desculpa, Ah, vou entendi. falar. Papai, mamãe. Sua imagem tá um pouquinho. Isso. Essa é a minha internet, mas a sua imagem tá um pouquinho. Pessoal, só avisa se o som tá bom, sem quem puder Ué, avisar. O som sim, tá bom. E a imagem, se a imagem tá boa. a Para mim, imagem tá boa. É. Eu tremendo acho um que tá. pouco, Rô. A minha o quê? A sua imagem, ela tá um pouquinho, não sei se é Tá porque, tremendo? não sei se é a estabilidade na internet, às vezes ela faz isso, né? Ela baixa É, vê se melhorou. acho que sim. Acho que É sim. que- talvez se você baixar um pouquinho mais a câmera para pegar mais aqui embaixo, porque tá aparecendo mais em cima do que embaixo. Tá, Enquadrar você, deixa eu que baixar. parece você, amiga. Aí, eu acho que assim. Tem ver se tá bom? O som tá bom? Obrigada, Hum. Mar. O som tá bom para ela. E a Uhum. imagem, Marcela? A rua tá tremida para você? Baixar mais um pouquinho? O som tá bom. É, tá ruim aqui o Imagem, meu. vamos lá? Vamos lá. Vamos. É, agora deu uma travada aqui. Vê se Tecnologia, gente. voltou? É, Voltou? Eu tô vendo meio travado agora, não sei se é. não, tá bom. É que tá um pouquinho assim, ó. A câmera, se você puder dar uma abaixadinha nela, porque a parte de cima tá maior que a parte de baixo, para pegar um pouco mais para baixo. Nossa, minha imagem tá congelada aqui. Que coisa. Mas para mim não aparece congelada, não, Rô. Nossa, pra mim tá parada assim. Não tá, Você e eu. a Interessante. estabilidade Deve mesmo. ser a estabilidade mesmo da internet, é. Maria de Carvalho, Exatamente. muito bem. A Cris mandando mensagem É. de voz. Não dá para ouvir agora, minha irmã. Vamos começar então, amiga, porque aí Vamos, vamos começar. grita E agora? versão do papai. Vamos lá? Olha, não tô vendo a imagem realmente. Tá Mas parada tá aqui, aqui, peraí. a gente tá ouvindo você, eu tô ouvindo Você tá bem, e sua ouvindo? imagem sim, aqui. A imagem tá? Tá sim, pode, às vezes ela tá Eu tô, congelada, mas tá congelada pra mim. É. tá Não, tudo bem. bem, tudo bem. A gente já Pode. trouxe nosso papai e nossa mamãe, né? Então nós vamos assim fazendo uma harmonização. Na verdade, é um estado de presença para tudo aquilo que a gente está propondo aqui na nossa página, nessa Uhum. página compartilhada com muito amor, né? E com muita humildade. Então que nós possamos assim fazer uma respiração tranquila, fazer desse momento um momento
de muita harmonia, respirando essa harmonia, nós vamos sentindo que ela entra em todo o nosso ser, por todos os nossos poros, pela respiração. E nós vamos assim nos esvaziando de nós, esvaziando tudo que impede que a gente tenha uma maior concentração agora, uma maior conexão com o alto. Novamente uma respiração tranquila. E nós vamos voltando a nossa atenção até a fonte suprema, que é o Criador de todas as coisas. Sentindo também essa conexão, esse banho de luz sobre nós. Nós vamos nos preenchendo completamente. E nesse estado de presença que nós estamos agora, nós vamos nos conectando também com o sintetizador Bert Hellinger, que ele possa nos conduzir nesse bate-papo, nesse esclarecimento que a gente se propôs a fazer na tarde de hoje. E assim, com muita humildade, que nós vamos nos colocando a serviço da vida. Eu, Rosita Brito, para muitos, e a Ângela, minha parceira, amiga, abrindo os nossos olhos. A ansiosa já estava com o olho aberto. Já? Tá tudo bem. Eu vejo Tudo você, certo. vejo sua Eu mamãe. vejo você. Também vejo você. Eu vejo, sim. Aí. Muito bem. Começamos por onde, amiga? Então, nós vamos começar, eu vou explicar as ordens do amor, Tá? do Bert Hellinger, como eu disse, que é o sintetizador da constelação familiar, Uhum. e ele trouxe para nós, através dos estudos, de pesquisa, de muita dedicação do tempo dele, ele trouxe para nós 3 leis, ou 3 ordens, como muita gente conhece. Uhum. A gente vai falar de 3 leis, que são as leis do amor. A primeira lei é a lei da hierarquia, que muitos também conhecem como lei da ordem. Isso. Essa lei, ela diz respeito a todos os que vieram antes de nós. Para a gente ter esse reconhecimento, desenvolver esse olhar. Afinal de contas, veio a mamãe e veio o papai. Veio os nossos avós, os nossos bisavós e assim sucessivamente. Uhum. Nós sabemos que as gerações anteriores, somando só avô e avó, está em torno de 3.094, é isso que você comenta, amiga? 3.090. Isso. 4.090. Fora os tios, 4.000. 4.094. Fora os tios, tias, primos, né? Então a nossa família é bem grande. E respeitar essa hierarquia, saber que eles vieram antes, eles contribuíram para que a gente chegasse até aqui, né? Entender que todo e qualquer esforço que eles fizeram, tudo que custou a eles, nos Uhum. trouxe até aqui. E ser agradecidos por isso, internamente. Uhum. Porque essas leis que a gente está comentando, elas acontecem no nosso consciente aqui, na nossa vida. Ela envolve todo o nosso estado presente aqui e agora. Mas que o nosso inconsciente, ele ainda não conseguiu vivenciar isso. Então tem muita coisa que a gente tem lá, meio aqui paradinha, para ser olhada, que ainda não vibra nessas leis. Mas a gente chega lá devagarinho, não é? Processo. Isso, são processos. A segunda lei que eu vou falar é a lei do pertencimento, que é a lei que diz que todo mundo tem direito a pertencer, todos nós,
Nós temos direitos a pertencer. Uhum. Então, mesmo aquela pessoa que a gente, de repente, tem um olhar ou tem um julgamento de, nossa, ele fez algo imoral, algo ilegal, algo que machucou, que feriu, até essa criatura, que também é uma criatura, né, de luz, que também foi criada pelo poder superior, ele também tem direito a pertencer. E essas leis, elas vibram sempre no não julgamento. Não julgamento. Então, quando eu falo isso, eu estou tentando trazer para as pessoas que, olha, veja e não julgue. Apenas sinta aqui dentro. Quando tiver essa dificuldade de incluir ou de trabalhar essa lei do pertencimento. Porque é É um desafio. um É exercício, um desafio. pô, Um exercício de. exercício diário, constante, exatamente. Exatamente. E como um exercício diário constante é um desafio para nós, porque a gente estava meio que não enxergava essas leis, né? Agora é como se tirasse um véu, né, do nosso olho para que a gente enxergue tudo isso. E a última lei diz respeito ao equilíbrio entre dar e receber, que muitos de nós Mas tem um grande têm desafio. facilidade. Outro desafio, tem facilidade em dar, mas na hora de receber tem dificuldade, tá? Esse receber, receber, às vezes até uma oração as pessoas têm dificuldade de admitir que precisam e admitir e falar, não, eu preciso realmente de uma prece, de uma oração. Uhum. Então, é a prática, para mim, essa lei é a prática da humildade, né? Você pode aprender a dar na medida que seja boa para o outro e também tomar, né? E também receber, na Uhum. medida em que seja bom para você, que Isso. você se sinta bem. Então, para mim, essas leis, elas são leis da vida, leis de amor, que fazem com que a gente realmente tenha um progresso evolutivo. E isso tem a ver com o emocional, totalmente com o emocional, porque quando a gente olha para dentro, a gente fala, nossa, está fazendo sentido É. essa lei. E quando você desrespeita uma lei, você está desrespeitando todas. E quando olha para fora também, né, Rô? Quando a gente olha o entorno, né? A gente percebe Sim, isso, porque exatamente. é um convite para olhar mesmo, né? Uhum, Todas essas exatamente. coisas. É isso aí. E como a gente tinha falado, né, que a gente ia comentar sobre se a gente sabe que se a gente está no lugar certo, né? E você que está assistindo, você que está participando, você que vai chegar, você que vai acessar depois o conteúdo, você está no seu lugar? É. É um desafio aí para perguntar e para refletir. Eu acho que podia. Perguntar se, né? Você pode até escrever no comentário, Rô, e fixar ele, esse comentário. Tá, Escrever e fixar ele. Se você sabe o seu lugar, se você está no seu lugar, né? tá. Uhum. Posso já entrar Deixa eu ver no se eu consigo. tema? Pode sim. É, e Eu não quando... sei, Oi, pode falar, hum. pode falar. Não, eu ia dizer que tá meio travado aqui mesmo, eu não consigo. Travou um pouquinho, mas a sua voz está saindo, tá? E a imagem? Antônio Carlos. Bem-vindo, Antônio Carlos. Tá boa também. Você tá linda também. Nossa, que. Obrigada. Eu vejo você. Tá um desafio para mim, porque tá É, tudo travado. tá bem, amiga. Tá bem. Dá para Veja, o som veja se. sair. Fica tranquila. Tá. É, Importante o som aí. ou da questão, né, de se a gente sabe se está no lugar, né? E como que a gente vai saber, né, se eu estou no meu lugar ou não? Então, o Bert Hellinger, ele traz alguns algumas
características, né? E que a gente agora um convite também, outro convite, é sempre um convite para olhar, sempre um convite para observar, porque como ela é uma terapia que ela é sistêmica, fenomenológica e transgeracional, a gente sempre vai olhar sistemicamente para tudo, né? Como a Rô falou, tanto o nosso sistema quanto o nosso entorno, fenomenologicamente, porque a gente vai observar o que acontece através dos fenômenos. Então, por exemplo, um fenômeno de repetições, a gente começa a observar que ele vem, e transgeracional, porque ele está lá, às vezes, muitas vezes, ele vem rompendo uma geração atrás de geração. Eu vi Bert fazendo uma constelação de 7 gerações que tinha impacto na pessoa até hoje. Então, foi até no Japão essa constelação. Então, você imagina, né? Então, é sistêmica, fenomenológica e ultrapassa aí as barreiras dessas gerações que a Rô falou aí de mais de 4.000 pessoas, né? De vó, avô, bisavó, bisavô. E aí vamos lá, como é que a gente faz para perceber? Então, aqui eu trouxe alguns tópicos, até fiz umas anotações, de algumas coisas para a gente começar a prestar atenção nesse convite, para ver será que eu estou mesmo no meu lugar? Então vamos lá. Será que você já sentiu, por exemplo, quando você se sente inapropriado, por exemplo, quando você entra num lugar e você parece que, ai, aquele incômodo, você fala, nossa, parece que eu não. Tá estranho, eu me sinto como se fosse uma rejeição até. Eu não sei se vocês sentiram isso. Então, um dos sentimentos que eu já tive, porque eu já estive, e muitas vezes se a gente bobear, a gente passa a entrar em lugar que não é seu, né? A gente passa a tomar o lugar que não é seu. Então, esse sentimento de às vezes eu tô no lugar errado, parece que eu entrei. O sentimento eu acho que se eu falasse em sentimento seria rejeição. Eu me sentia rejeitada, assim, pelas pessoas. É uma sensação de inapropriado, não sei. É essa sensação, Inadequado. inadequado, às vezes, timidez, excesso de timidez. Eu não tenho, eu tenho vergonha de me expor, de me falar, né? Então, assim, essa necessidade, temos essa necessidade, né, às vezes, de mudar de lugar, de bairro, de país, sabe? Uma necessidade, ai, não estou bem aqui, muda, eu não estou bem nesse trabalho, eu mudo, e nada, parece que nada me deixa à vontade, nada me deixa tranquilo. É esse incômodo. Então, comece a prestar atenção nesses sinais. Excesso de vergonha, inapropriado, esses sentimentos, tá? E aqui eu vou acrescentando mais algum. Outra coisa, quando eu ocupo um lugar que não é meu, eu me sinto sobrecarregado. É outra coisa muito comum. A pessoa começa a se sobrecarregar. Então, se eu entrar num lugar que não é meu, eu vou me sentir sobrecarregado. Então, é outro sintoma que a gente tem aí, que eu vou trazendo, que a gente pode ter aí no fenômeno, né? Começar a observar. O que mais? Esse sentimento de incômodo, nós já falamos. Olha, e é coisa boba, assim, sabe? Às vezes são coisas bobas que a gente se coloca fora do nosso lugar. E ainda, amiga, me abandona, não? Caiu. Caiu, minha amiga. Vamos esperar ela entrar de novo? Vamos ver se eu consigo mandar um convite para ela. Não. Enfim, eu vou continuando. A hora que ela entrar, eu aceito aqui, tá? Então vamos lá. Então, esses sentimentos são todos sentimentos que a gente se sente inapropriado, tá? Então, o corpo mesmo vai sentir. Então, às vezes, dor nas costas, dores nas pernas, todo esse sentimento. Quer ver uma coisa? Eu ia dar um exemplo que eu falei que é bobo, né? Pronto, entrou de novo. Voltou! Tecnologia. Aí, conectando. Aí, amiga. Bem-vindo. Caiu. Que nem disse, aí, né? Tá bom, Você voltou. viu? Caiu, voltou. Voltou. Eu estava falando, então,
Por exemplo, coisas simples, né? Quando às vezes a gente chama um bichinho de, ele é meu filho. Ok. Então, você Ah, é tutor desse animal. Estou falando de coisas simples, né? Exemplos simples de quando a gente se coloca no lugar errado. Vou começar com um simples, tá? Que é quando eu chamo o bichinho tá. de meu filhinho. O que que eu faço com isso? Eu estou excluindo a mamãe e o papai desse bichinho. Ele tem bichinho. Ele não vai se sentir bem. Alguma coisa vai. Sim, Procura, não acredita no que eu estou falando. O que eu estou dizendo aqui é testado. Teste. Se você tem um bichinho que ele, às vezes ele é muito nervosinho, ele é muito bravinho, ou ele, não sei, algo está estranho com ele, começa a olhar para ele. Um animal, a gente constela animais também, né? Então, se sim, você pode simplesmente falar para ele, falar, você tem mamãe, tem papai, eu sou o seu tutor, sim. tá? Ótimo. Tá vendo? Ótima colocação. É uma coisinha simples. Imagina com coisas grandiosas, né? Que diferença, que mudança que faz. Então, por exemplo, Já quando pensou? for, agora a gente vai entrar na pedagogia sistêmica. A Rosita, como professora, ela sabe bem disso, né? Os desafios que a gente tem em sala de aula, né? Então, por exemplo, quando você Sim, tem um professor que ele quer abraçar aquele aluno como se ele fosse o pai daquele aluno, ele vai ter problema com aquele aluno. Aquele aluno vai começar a ter um sentimento de. Até o professor vai falar: Poxa, eu faço tanto por esse aluno, ele fica com raiva, porque fez demais. Aí entra outra lei também, sim, a lei de sim. tô dando, Verdade. porque quem dá mais, né? Uma pincelada. É, Mãe e pai, né? Não é mesmo? E aí, quando você entra com o professor, né? Você é professor. E aí, se você está no seu papel de professor, ok. O Isaac Newton, né, que falou que na última live eu fiz uma troca de Freud com Jung, que é imperdoável, né? foi Consciente nada. coletivo, eu não esqueço, inconsciente coletivo e Jung, tá? Eu falei Freud, falei, mas enfim, tá corrigido nos textos, mas aqui é o Isaac Newton, né? Quando ele fala da mecânica clássica, ele fala assim que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço no mesmo tempo. Então, como eu vou até pegar aqui, ó, uma coisa simples. Esse espaço aqui, ó, por aqui, mais para trás. É um desafio isso aqui. Ó, vamos supor, eu tenho esse bonequinho e esse. Se eu tirar esse bonequinho, não tem como ele ocupar, ó. Ó o que ele vai fazer com esse. Ah, eu quero ocupar esse lugar. Ok, você ocupa. O que acontece com esse? Vai estar fora do lugar dele. Ele não vai estar no lugar dele, essa pessoa não vai estar no lugar dela, vai ser uma briga constante aqui. E se tiver um filho, então, vai refletir nele. Então, assim, o Isaac Newton já falava, gente, isso é física. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no mesmo espaço. Então, não adianta, você tem o seu lugar. Então, o seu posicionamento, ele é decretado, né? Você ganha o que a Rô falou, né? O direito de pertencer no momento da concepção. No momento da concepção. Uhum, Nem quando você nasce. É no momento da concepção você já existe. Você já tem uma exa- alma, né? Um âmago de vida. Alma no sentido de âmago de vida, tá, gente? Tá? exatamente. Tá claro? Então assim, imagina só, deixa eu ver aqui. Imagina só se eu tiver, fiz a anotação e perdi aqui. Onde é que tá? Ah, do professor aqui, né? A gente estava falando do professor. Mesma coisa, uma tia que fala que é mãe da sobrinha. O que que ela está fazendo com a irmã dela, se for a irmã dela? Se ela está tomando o lugar da mãe dela, está excluindo. Ela está excluindo essa irmã. Então, tia, mãe é mãe, não adianta, tá? Então, cada um, É, o que a gente entende aqui é o que é mais certo e é verdadeiro é cada um tem o seu lugar, tá? Vou repetir isso várias vezes nessa hora. Isso tem que isso entrar, mesmo. porque É porque quando, vamos supor, essa tia não, essa mãe não está presente, ela já faleceu. Aí a tia que cuida mais da criança, ou cuida mais, né, desde criança. Ah, fala, mas foi a minha tia que me criou, ela é minha mãe.
Então, quer dizer que desde o do inconsciente dessa pessoa já está desrespeitando essa lei do pertencimento. Não Uhum. que o coração dela não tenha amor por essa figura, por essa tia, não é isso. A gente não está falando isso. Ah, não, você tem que gostar da sua tia como tia, não pode ser como mãe, não é isso. A gente não está falando e rotulando, a gente só está colocando a situação. Então, tia é tia, vai ser sua tia. Por Isso. mais amor. E é muito bonito, a gente percebe o amor que tem, percebe aquele laço que foi construído com um vínculo verdadeiro. Mas a mãe é aquela que te deu a vida, Isso. né? A gente, bem falado, Rô, porque assim, o Bert, ele sempre vai falar as questões biológicas, tá? Porque aqui alguém pode estar falando, ah, mas eu fui adotado, né? Então, você tem o seu pai biológico, a sua mãe biológica, aqueles que te deram a vida, e tem aqueles pais que te proporcionaram a vida. Então, por exemplo, essa tia pode até ter criado a criança, ela pode até adotar, muitas vezes a própria família adota, né? Adota assim, como é na família que o sistema judiciário ele dá preferência para a família, Sim, justamente por conta dessa burocracia, né? Não precisa trocar nome, e porque a criança está no laço da família é muito melhor, né? Então ele sempre está vai no buscar próprio sistema. É, o sistema, não é questão só da burocracia. Eu falo que também, né? Mas não é só isso. O mais importante é que ele fique dentro do laço da família. Então, mas quando existe realmente uma adoção em que a criança não tem possibilidade de ficar dentro desse laço, desse vínculo da família, e ele vai para pais adotivos, ok, pode chamar sua mãe e seu pai, mas a postura é saber que você tem, então, dois pais e duas mães, tá? Então, só para outra forma também é quando você exclui, né? Então, você assume o lugar de pai, né? Já ouviu falar esse pai? Ou, né? Que a mãe assume o lugar, né? De pai, ou que ela... e é a realidade, né? Muita realidade. A gente estava falando na aula esses dias. A eu realidade vivi isso, né? Eu é que vivi isso, eu era pãe. a gente Mas a sabe partir do momento que eu conheci, né, esse, essas leis, né, a gente começa a ter já uma consciência de isso, que a gente não é pai, não, não veio aqui para ser pai. Eu não. ocupo o meu lugar de mãe, e assim eu tenho condições de deixar esse meu companheiro, esse meu primeiro marido, né, que eu tive um primeiro marido, levar os meus filhos para a vida, que É, faz parte do processo. sim, Então é muito rico quando a gente começa a entender esses, esses pequenos caminhos, tudo vai fazendo sentido aqui dentro. Vai ficando mais leve a nossa existência. verdade. É verdade. E faz toda a diferença para a criança, né? E às vezes Pai, a mãe não percebe, ela faz tudo por amor, viu, gente? Tudo é por amor, porque sim, foi ela- por amor. e, e às vezes a pessoa fala, ah, não, ela não ama, ela odeia. Mas o oposto do amor, Bert fala que não é o ódio, o oposto do amor é a indiferença. Então, neste ódio também tem um amor ali, né? Um amor reprimido. Só o amor de verdade liberta, né? Então, ela quer libertar para que ele siga, tem que ter o amor. Então, voltando à questão, né? Então, do pai, né? Ou da mãe, ou do pai que cria e exclui. A gente vale uma life, né? Filhinhos de mamãe, filhinhos de papai. A gente deixa aí num lugarzinho guardado, porque a gente vai ter que fazer uma live. No forninho, Deixa aí. Porque existe mesmo, deixa eu aquela anotar. que não permite a criança sair da esfera dela. E a Rô não falou a questão de mandar para a vida? Quem dá a vida é a mãe, mas quem leva para o mundo e apresenta o mundo é o pai. Então, mesmo, eu tenho uma amiga que eu estava conversando com ela sobre isso, e ela, logo quando ela casou, ela se separou. Então, o filho dela não teve a presença do pai Hum. fisicamente, mas ela falou assim: não, Angela, não concordo com o Bert quando ele fala isso. Olha, meu filho aí, ele foi para o mundo, ele é super bem sucedido. Eu falei: você excluiu o seu marido dele? Você excluiu o pai? A presença? Não, imagina, eu nunca falei mal dele. Então, Então, ela levou esse pai, né? de alguma forma, essa mãe encontrou uma forma, um jeito de incluir esse pai. Sim. Então, ele fala certinho, o Beck fala certinho, não tem como, né? Ele
às vezes você fala, ele não está perto, mas você põe uma foto, você fala para a criança, às vezes a criança nem não conheceu o pai, não teve a possibilidade, ou morreu muito cedo. A mãe vai fazer o quê? O trabalho de inclusão desse pai. Ou ao contrário, a mãe faleceu cedo e a criança não pôde viver com essa, né, com essa mãe. Uhum. Então, ela não tem substituição, não existe substituição para isso, né? Tem alguém que vai dar carinho, assim como uma mãe poderia dar, lógico, suprir essa criança de amor, mas substituição nunca. Então, Nunca. e percebam, se estão fazendo isso, percebam o comportamento da criança. Quando você começa a olhar para ela e falar, eu vejo sua mamãe em você, eu vejo seu papai em você, eu amo seu papai em você, eu amo a sua mamãe em você, a criança muda o comportamento. É impressionante os relatos que a gente tem visto, os fenômenos, né, acontecendo na nossa frente. É. Fica o convite aí, né, para fazerem a experiência. Exatamente, né? Então, quando a gente fala de um sistema, eu vou só retomar a questão do sistema. Imagina que, eu acho que vai ilustrar bem. Se o médico olha, abre o paciente e fala assim: esse coração aqui está no lugar errado, vou colocar ele aqui atrás, aqui, porque ele, como fígado, fica melhor. Não vai, Pensou? né? Não vai funcionar. Então, assim como a gente, cada um tem o seu lugar, Cada... porque cada um vai ter a sua função dentro desse sistema também, tá? Cada um tem um lugar. Então, a mãe é mãe, o pai é pai, a tia é tia, e cada um vai ter. E como é leve quando você está no seu lugar. Como é É, leve. Eu tive essa experiência muito. na formação. Não sei se a Rô lembra que a professora, a Emília, né? Ela foi fazer a minha de âncoras, que a gente coloca a ordem da família. Eu estava tão confusa que eu não sabia qual que eu era, gente. Quando eu entrei no campo, eu não sabia quem eu Sim, era, o lugar que eu tinha, verdade. Teve dificuldade, verdade. lugar horrível. Lembra, Rô? A minha criança Lembro. ficou tão feliz porque, olha, eu tenho um lugar, nossa. Então, mais para frente a gente vai fazer, se der tempo, né? Porque a gente fala que nem uma Já matraca. sim, tem 30 minutos aqui que foram. Exercício eu preciso de 5 minutos, tá? Para fazer. Mais para frente a gente vai É. fazer para a gente entender essa questão de se a gente está num lugar ou não, tá? Vamos entender o que são as características, né, de quem está fora do lugar. Fala um pouquinho. Isso. Então, essas características, né? E, por exemplo, outro ponto que tem muito comum é quando o pai vira pro filho e fala, você é meu melhor amigo, ou o filho vira pro pai e fala, você é meu melhor amigo. Pai não é melhor amigo, gente. Pai não é melhor amigo. Ele tem um posicionamento acima, porque o pai é como uma fonte, sabe? Não adianta eu querer ficar aqui, se eu ficar no mesmo nível dessa fonte, imagina aquelas fontes, acho que é uma fonte grega que chama, né? Que a água vai enchendo e vai caindo. É a mesma coisa. Bert usa esse exemplo também. Se eu tiver nessa fonte no mesmo lado aqui, eu não vou receber. Eu só consigo receber se esse pai está no lugar dele, essa mãe no lugar dele, e eu aqui, e eu recebendo, porque essa fonte vai escorrer para mim. Agora, se eu tiver no mesmo nível, não. Então, amizade é assim, não é? Quando a gente tem um nível de É, amizade, é assim, né? Casamento é assim, mas pai e mãe não. Pai e mãe é assim. Então, se eu não estiver no lugar de amigo, como é que meu filho vai receber a minha força? Nunca ele vai receber a minha força. Ele vai sentir que faz falta. Algo faz falta. Amigo, ele pode ter um monte. Pai e mãe é um pai verdade. e uma mãe. Tirando a exceção dos adotivos, que tem mais mãe e mais pais aí, ou casais, como a gente fala, né? Que a gente tem muito hoje em Uhum. dia um casal homoafetivo, mas eles de alguma forma representam a mãe e pai ali, né? A figura de pais para aquelas crianças, né? Que a gente tem muitas crianças, né, nessa situação que foram adotadas assim, mas ela tem uma mãe e um pai biológicos, tá? Porque Bert sempre lembrando, ele vai sempre falar de mãe e pai biológicos, tá bom? Então, o filho pode ter no pai aquela ternura, o pai pode ter aquela ser amigável com o filho, conversar, mas falar e entrar na posição de pai, de amiguinho, não, não pode. Se você fizer isso, você vai perder força e seu filho vai perder força.
Perceba isso. Se sim. você isso, preste atenção. E aí a gente vai falar outro ponto que são mulheres que assumem o lugar de mães do marido. Quase ninguém faz Viola completamente a lei do equilíbrio entre dar e receber, a lei da ordem, viola tudo. Não tem lugar. todas essas leis, porque a mulher que entra no papel de mãe do marido, ela está como nesse relacionamento? Aqui e ele aqui. Uhum. Ela dando mais, ela ofertando, ela presenteando, porque só mãe e pai que faz isso, né? E o marido Uhum. aqui. O que que vai acontecer com esse homem? Eu vou até pegar um bonequinho para mostrar. Ele vai, Com esse ele homem aqui, recebeu tanto, mas tanto, que ele resolve vai embora. sair de perto dessa fonte, né? Ou Ele ele vai vai. embora. Porque aqui não tem um relacionamento saudável, né? Aqui eu tenho Sim. uma mulher fazendo o papel de De, mãe desse de homem mãe. e mãe, e como que fica o relacionamento íntimo desse casal? Vai por água abaixo. Eu não estou dizendo que a gente não pode fazer, cuidar com carinho, né? Um cuida, o outro cuida, os dois cuidando, no mesmo nível, porque homem e mulher estão no mesmo nível, tá? Não existe. Então, esse cuidar é você faz um pouquinho, aí você espera, aí o marido faz mais um pouquinho, e assim sucessivamente, né? Cada um dá um pouquinho, vai? Você entendeu? Para estar nessa. É uma compensação, na verdade, né? É uma lei praticamente de compensação. Um faz, outro faz. Um faz, outro faz. Porque se dá muito, Está no papel errado. E o outro tá. vai se sentir em dívida e ele vai, ó, procurar outra pessoa ou ele vai sair desse relacionamento. Então, muito cuidado na lei do equilíbrio. E aí, quando eu desequilibro isso, quando eu entro, né, nessa lei aí de eu ofertar mais, eu presentear mais, a lei do dar e receber está em desequilíbrio, eu entro no papel de maior, e aí realmente esse casamento pode ser aí fadado ao fracasso. Então, outro ponto aqui, quando eu estou no lugar errado, o que pode acontecer nos relacionamentos, né? Então, muito E cuidado. também a gente pode falar quando o pai ou a mãe está no lugar errado, o filho também, ele vai estar fora do lugar dele, né? É como é algo sistêmico, né? A família toda fica fora do lugar, não é só a mulher que tá fora do lugar. Então, assim, é algo para a gente avaliar e começar a refletir. É, Você está no seu lugar? Você está no seu lugar como filha, como mãe, como tia, como avó, né? Então, isso aí. É isso aí, Rô. Muito bem, porque assim, é nítido, né? Por exemplo, quando a gente tem um casal aqui que acontece isso, deles tá fora, a mãe e o pai dele, como é que fica, né? Quando essa mulher, ela entra como mãe desse pai aqui, ó, desse marido, ó, mãe desse marido, o que que acontece com a é, sogra? Ela tá excluindo a sogra. a sogra tá, Né? Olha que coisa maluca. Eu excluo a sogra. Quem eu excluo? Marido. o filho. Porque ele não é metade o papai dele, não é metade a mamãe dele. Se eu excluo essa mulher aqui, quem que eu estou excluindo também? Olha só, quando eu estou no lugar errado, que bagunça que eu faço. Eu também excluo aqui. Tenho filhos. Se eu estou excluindo esse marido, quem mais que eu excluo? Filho. Então, tá no lugar errado, faz bagunça. Muita bagunça. Em todo o sistema. É, você bagunça todo o seu sistema, tá bom? O que mais aqui que a gente pode falar? Eu acho que eu vou pedir para você já começar a fazer o exercício, porque já tem 40 minutos, olha Uma outra só. E ação aqui. aí, Tá bom, Rô, já vou. Eu vou. isso, Só uma última vai. explicação. Imagina que eles aqui são uma peças de relógio. Se elas estiverem cada um espalhadas assim, imagina que um relógio, eu pego o relógio e desmonto aquele relógio. Fica cada pecinha dele num lugar. Ele vai funcionar? Eu vou conseguir ver as horas nele?
Não. Eu só vou conseguir ver as horas nesse relógio, ele só vai funcionar direitinho se eu tiver cada um no seu lugar. Mesmo, vou abrir aqui para poder ver, mesmo que as pessoas fisicamente não estejam, por exemplo, essa pessoa já falecida, não importa. Nesse sentido, ela não importa, porque eu não vou excluir ela daqui. Ela energeticamente, ela está aqui ainda. Na memória das pessoas, ela está aqui ainda. Ela não foi excluída. Então, mesmo que a pessoa tenha falecido, ou tenha ido embora, ou tenha separado, ela está aqui ainda. O lugar dela é aqui. Ninguém tem. Exato. Todo mundo tem o direito de pertencer, assim como cada um tem o seu lugar. Essa é outra coisa que a gente tem que martelar. Tá claro, então? Cada um tem o seu lugar, gente. Isso é importantíssimo. Se você sai do seu E lugar, isso. respeitar isso é realmente um desafio, porque às vezes você quer, na ânsia de ajudar ou na ânsia de suprir a necessidade do outro, Uhum. você vai automaticamente, você fala, não, eu estou fazendo, estou me sentindo bem. Pode ser um bem inicial, mas depois vai ter um prejuízo. Bem Você lembrado. ocupar o lugar de uma mãe que partiu, ou de uma tia que partiu, que estava com a família dela tal. Gente, ajudar é você saber ajudar no seu papel, no seu lugar. Ajudar é uma coisa também, uma arte. Quando você começa a ajudar o outro, sabendo o seu lugar, você não sai dele. Então, que essa consciência de respeitar o lugar do outro, ao Uhum. fazer isso, você também tem o seu lugar garantido. Você está se respeitando, né? Uhum. A gente fala assim, a gente brinca, né? Que fala é, o mandamento de Jesus é tão bom, né? Amar a Deus como todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas amar a si mesmo é se dar o lugar de E- pertencer a esse sistema, de olhar para si, para a sua história, para uhum. você também fazer para o outro. Ter condições de fazer, ofertar ao outro, com essa consciência. Muito bem, Rô. É isso mesmo. Esse convite é um convite mesmo que a gente faz para perceba se você não está sentindo esse peso que eu falei, esse incômodo, essa vontade de mudar, tudo isso que a gente comentou aqui, comece a observar. Se tiver, se você está no seu lugar, realmente ajudar no seu lugar de tia, no seu lugar de mãe, no seu lugar de irmã, né? Muito bem. Aí eu vou Isso fazer mesmo. a gente vai fazer um exercício que ele é baseado numa meditação de Bert Hellinger, e ele chama a reconciliação, tá bom? Então eu vou pedir para que vocês fechem os olhos, gentilmente, respire suavemente de forma profunda, e a gente vai fazer 3 vezes, enchendo o peito de ar, segurando um pouquinho, por alguns instantes, depois soltando pela boca suavemente. Então, faça isso 3 vezes. Vamos lá, enchendo o peito. 2, segura, solta. Respiração é vida. Ninguém respira no futuro, ninguém respira lá no passado. A gente está respirando no aqui e no agora. Por isso que a respiração é algo que te traz para o presente. Só faço isso agora. Muito bem. E aí eu vou conduzir vocês e dirigir vocês para que você olhe para a sua família de origem, para todos eles. Quem é que pertence a essa família? Os bons, os maus, os que você julga mal, julga bom, julga violento, as vítimas também, os culpados, os inocentes. E aí você vai voltando o olhar para cada um deles e vai fazendo uma pequena reverência. Reverência é sempre você tentar encostar o queixo no peito. Então, vai olhando para cada um e fazendo uma reverência. E para cada um você vai dizer sim, eu o respeito. Sim, eu respeito o seu destino e a sua destinação.
Eu o aceito agora no meu coração, tal como é. E eu também peço que você me aceite no seu coração. E aí você vai fazendo isso com cada um. Eu vou dar um tempinho para que você mentalize cada um, mesmo aquele que você não conheceu. Vai imaginando papais, irmãos de papais, seus tios, avós, crianças que não nasceram no seu sistema. Vai olhando para cada um e vai dizendo sim. Eu respeito o seu destino e peço que respeite o meu. Finalmente, todos nós, mentalmente, você vai imaginando que todos vocês, todo esse sistema de mais de 4.000 pessoas, imagina todo mundo voltado para a mesma direção, olhando para o horizonte. E aí você vai imaginar esse horizonte. Pode ser numa praia, pode ser num campo, pode ser da janela do seu apartamento, mas não vai caber 4.000 pessoas, então eu colocaria num lugar bem aberto, um lugar bem bonito, um lugar que você quiser. E aí você vai curvar, todos vocês vão se curvar diante desse oculto, dessa fonte da vida. E diante desse oculto, gente, distante, que está bem longe, nós todos somos iguais. Perante esse oculto e este espírito maior, nós somos todos iguais. Respira no seu tempo, voltando. Muito bem. Muito Traz bem. um alívio, né? Depois, se quiserem, quem está participando pode fazer os comentários, tá, gente? Na Fala, página, ou pode mandar mensagem para a gente, comentando da experiência, porque é uma experiência maravilhosa, que traz alívio para o nosso coração, traz alívio aqui para os ombros, né? A gente vai se sentindo mais leve e mais, assim, eu acredito que mais alegre também com a vida. sem dúvida. Sem dúvida. Muito bem. E, e também a live vai ficar gravada. Se você quiser repetir essa meditação, pode repetir. No começo, quem perdeu, a Rô explicou sobre as leis do amor, né? A gente deu só uma pincelada, né, Rô? Porque hoje o foco era Uhum. olhar mesmo se você tem o seu lugar. Sim, E convite, se coloque no seu lugar, porque sim, é leve. Eu, de experiência própria, eu estava em vários lugares muito diferentes leve. e não tinha nem. Agora eu tenho o meu. E aí todo dia eu tenho que Sim, lembrar: este é meu isso é lugar. bom. Muito bom. E aí a gente agradece todos que participaram, que deram uma passadinha. Isso. E a gente. Agradecemos. Bom, Deixamos o convite para interação, para poder comentar ou para poder nos procurar, mandando mensagem. E a gente convida para um próximo evento, que vai ser no próximo sábado, um workshop que nós vamos colocar. A uhum, gente vai trabalhar o sagrado feminino, tá? uhum. E esse sagrado feminino é algo também que a gente vai olhar juntas. Isso é muito bom, Que tá bom, bom? Cris. Obrigada, Marcela. Obrigada, Obrigada por Cris, Marcela, participar. Raquel, que passou também, Obrigada, gente. Tchau, tchau. Luciana. Gratidão. Obrigada. Gratidão, amiga. Tchau, tchau, amiga. Tchau. Obrigada.